e à meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outros. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e chamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, o Senhor tem ministrado essa passagem há um tempo já. Desde quando eu falei com a gente, a gente precisa marcar um discipulado, desde antes de a gente casar, faz mais de um mês. E essa palavra o Senhor começou a ministrar no meu coração a partir de um momento bem engraçado. Todo mundo que já começou a servir, a gente tem algumas pessoas novas, né? Mas quem já serviu sabe que toda vez a gente ora lá no fundo antes de começar a escala. E tinha um irmão abençoado, toda vez que a gente acabava de orar, ele saía daquele lugar dele, ele ia pegar a placa, ia fazer alguma coisa. Aí ele foi uma vez lá atrás e falou assim: meu, me perdoa, eu tinha esquecido que era minha escala, eu vou lá na placa, beleza? Na hora, assim, eu entendi a questão, ele esqueceu, mas assim, deu uma ira no meu coração, uma ira santa, vamos dizer assim. Eu fiquei tipo assim: meu, o que leva a pessoa a parar de se comprometer? Por que a pessoa começa tão bem e depois vai decaindo? E aí eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, qual palavra eu posso ministrar para falar a respeito de comprometimento? Na hora o Senhor falou: 10 virgens. E desde então o Senhor tem me ministrado a respeito dessa palavra. O Senhor tem gerado uma indignação em mim, contra mim mesmo, contra as minhas vontades, contra os meus desejos, contra a forma que eu estava vivendo, e tem me conduzindo outras pessoas também nesse tempo a um verdadeiro despertar. Amém? Essa palavra não é só para você que eu sou um voluntário, é para você que é a igreja, amém? Você que é corpo de Cristo, você que é filho de Deus, essa palavra é para você. O Senhor quer nos despertar nessa noite, o Senhor quer nos ativar nessa noite, o Senhor quer mexer conosco. Amém? Enfim, muitos já conhecem essa passagem, nós sabemos que é algo muito simbólico, que fala do arrebatamento, fala da vida de Cristo, mas o Senhor me ministrou de uma forma diferente. Nós conhecemos a passagem, sabemos que 5 virgens foram prudentes e 5 foram inconsequentes, ou algumas traduções tolas, outras traduções loucas, enfim, nós sabemos que elas foram extremamente imprudentes, elas foram extremamente erradas naquilo que elas fizeram. E eu fui buscar mais a fundo, estudar essa palavra, e eu entendia, né, como naquela época tinha muitas pessoas, alguns homens que casavam com algumas mulheres, não casavam somente com uma. Esse noivo, no caso, iria se casar com todas essas virgens, mas não é esse o real significado, bem? Essas virgens significam que são damas de honra, são madrinhas que preparam a noiva para o noivo. As damas de honra eram responsáveis para preparar a noiva para a vinda do noivo, amém? E quando eu entendi isso, parece que realmente explodiu, porque essas damas de honra estão falando de mim e de você, amém? Amém. O Senhor quer nos usar nesse tempo para nós prepararmos a igreja, nós prepararmos a noiva para o noivo. Meu Deus do céu. Sabe, voluntário, a palavra voluntário não é nada mais do que um termo que vem para atualizar o significado mais bíblico, que é o obreiro, amém? O Vitor me mandou, cadê o Vitor? O Vitor me mandou um vídeo do Talayash falando isso, também esclareceu muitas coisas para mim. Você é o obreiro do Senhor, amém? Você está nessa casa como obreiro de Deus, você está servindo a igreja como obreiro. O seu nome no ministério é voluntário, mas Deus está te usando como obreiro. E o obreiro tem as suas responsabilidades dentro da igreja, dentro do corpo. E ele é um dos responsáveis por edificar o corpo de Cristo, por servir ao reino de Deus. Ele precisa estar alinhado em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, o obreiro precisa estar bem ajustado. Amém? E é sobre isso que eu quero tratar. Sobre o seu comprometimento consigo mesmo e com o Senhor. Tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade de se comprometerem com coisas na vida porque ainda não se comprometeram com o dono dela. Tem pessoas que ainda não conseguem se comprometer com uma escala, seja onde for. Tem pessoas aqui que servem Deus ministérios, não conseguem se comprometer com o seu emprego, com o seu trabalho, com a sua célula, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua família, porque você ainda não se comprometeu com o seu Criador. Você ainda não se comprometeu com aquele que te criou, com aquele que te formou, com aquele que te estabeleceu para esse tempo. Amém? E, enfim, as virgens, elas dormem, como diz aqui na passagem, o noivo demora a vir, o noivo demora a chegar.
Só que essas candeias que eles não é aquelas que nós pensamos nos dias de hoje, eram candeias diferentes, eram literalmente como tochas. Elas precisavam pegar uma tocha, uma madeira, elas colocavam alguns remendos na ponta e tacavam fogo, colocavam o óleo em cima daquela ponta e aí o fogo começava a pegar. Aquele tempo demorava mais ou menos 15 minutos o fogo. E quando você apagava, elas precisavam cortar aquele pedaço da madeira. Quando elas cortavam o pedaço da madeira, elas colocavam o remédio de novo e colocavam azeite de novo. Amém? E então o que diz naquela passagem? Que elas levaram vasilhas de óleo. A gente fica pensando, né? Eu não sei, se alguém já pensou assim também, eu já pensei assim, que era aquelas candeias que a gente vê hoje, que estava cheia de óleo, assim, já tinha levado óleo, mas seria muita imprudência mesmo fazer uma coisa dessa. Elas colocaram o óleo, elas começaram com as lamparinas acesas, elas começaram com as lamparinas em fogo, porque elas colocaram o óleo para um determinado tempo, mas havia os prudentes que elas entenderam que aquilo que elas tinham colocado naquele dia já não serviria para o outro, aquilo que elas entregaram naquele dia, porque isso é sacrificial, amém? Aqui fala sobre comprar o óleo. A gente compra o Espírito Santo? Tem como comprar o Espírito Santo? Não tem, é de graça, não é pela morte de Jesus, mas aqui diz a respeito de uma unção, querido. A unção vai te custar tudo. O seu comprometimento com o reino de Deus, o seu comprometimento para ter mais a presença, o seu comprometimento para ter uma unção que os outros não carregam, isso vai te custar tudo. Isso vai valer o preço. Você vai ter que todos os dias, vai ter que cortar o pedaço da sua tocha, da sua lamparina para colocar mais azeite, Você pode perceber na Bíblia, tudo que fala a respeito de fogo, sempre era necessário um sacrifício, sempre era necessário um esforço, amém? Então, por favor, querido, você que não quer mais se entregar, você que não quer mais se esforçar pela causa do reino de Deus, por favor, não fique nesse ministério, não fique preso a pessoas, não fique preso àquilo que vão pensar, àquilo que vão falar, não fique preso, por favor, cuide da sua vida. Cuide, é necessário que você agora cresça em unção, que você cresça na presença de Deus, não tem nenhum problema com isso. Mas agora, se você for ficar passando por alguém que tem olhos, sendo uma pessoa imprudente, por favor, saia desse ministério. Depois você volta, não tem problema. Isso é maturidade, amém? Isso é nível de consciência, é isso que Deus quer trazer para nós. O Senhor quer gerar uma consciência em nós para que no nosso coração haja azeite, haja unção. Nós não podemos ser inconsequentes como essas virgens foram. Essas virgens que foram prudentes, elas tinham uma consciência daquilo que era necessário fazer. Às vezes, nós começamos a queimar na presença de Deus, nós começamos a queimar no Espírito Santo, nós começamos naquela paixão, naquele primeiro amor, e eu tenho sido grato a Deus por cada pessoa que o Senhor tem enviado que é nova nesse ministério. Vocês queimam na presença de Deus, vocês novos impulsionam outras pessoas que estão mais velhas a continuar queimando pelo reino, a continuar queimando por esse ministério. Vocês impulsionam a Giovana. Nós vemos, queridos, assim como Deus vê, se nós que somos meros mortais, eu e Giovana não é nada aqui, nós só somos facilitadores para vocês, amém? Nós somos irmãos em Cristo, não tem alguém aqui que seja maior ou menor, nós somos um só corpo. Mas se nós, que somos normais a vocês, somos normais como qualquer outra pessoa, vemos o esforço, vemos o comprometimento, imagina o Senhor, o Deus eterno, o Deus poderoso, Ele contempla todas as suas obras. Você que é novo, você que tem se entregado, continue com essa chama. Continue. Meu Deus do céu, estou escrevendo muita palavra. Tudo que tinha a ver com fogo na Bíblia, sempre era necessário um esforço. Levítico 6,13 diz que era necessário manter a lenha sobre o altar, para que o fogo não se apagasse. Para você ter lenha, querido, a lenha não surge do seu lado, amém? Você precisa buscar todos os dias, você precisa se esforçar, você precisa procurar, e é bom você ter lenha seca. É você ter uma lenha que não tem lodo, que não tem água, que não está úmida, que não está contaminada. Você precisa ser uma lenha seca. Você precisa ser uma lamparina que está disposta a ser cortado, que está disposta a ser cortado todos os dias, para que haja unção sobre você, para que haja óleo sobre a sua cabeça, para que haja fogo de Deus sobre você. Amém? Alguém aqui deseja essa unção? Alguém aqui deseja uma nova pessoa de Deus? Glória a Deus. E, enfim, o noivo vem e anuncia. O noivo vem aí, elas saem ao encontro dele, e as virgens imprudentes começam a se desesperar. As virgens imprudentes começam a não saber o que fazer, e começam a buscar essas pessoas, começam a buscar essas virgens que tinham azeite, não era guardado dentro da lamparina, mas elas levaram uma vasilha, porque elas eram prudentes, elas tinham essa consciência. Amém? Eu quero que isso fique muito claro. Nós precisamos ser conscientes daquilo que nós estamos carregando, daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos andando e caminhando na presença de Deus. A gente não pode só simplesmente contar com uma palavra num dia,
contar com uma palavra aqui na segunda-feira, queimar o coração e você não ter a sua consciência ajustada. O apóstolo Lucas vive ministrando isso. Não é sobre uma emoção, não é sobre um sentimento, não é sobre somente uma experiência emocional, é sobre o nível de consciência que você tem. O Evangelho é isso. É metanoia, renovação da mente. Amém? E elas começam a pedir as virgens naquele azeite que elas tinham, e elas foram prudentes mais uma vez, falaram, não, nós não podemos, porque senão nós não vamos ter para continuar com o fogo aceso. E eu vejo que alguns cultos são dessa forma, queridos. Pessoas que não oraram, pessoas que não jejuaram, pessoas que não estão comprometidas. Ai, mais uma escala. Ai, mais uma vez, servindo no ministério. Mais uma vez. Ai, eu estou na placa hoje de novo. Ai, mas eu estou nisso de novo. Gente, a gente não escolhe quem vai ficar em qual lugar. A gente só vê lá os lugares e a gente vai intercalando. Amém? Isso é o Senhor que destina, é o Senhor quem faz. E aí pensam as pessoas. Ai, mas meu Deus, de novo eu vou fazer isso. De novo eu vou fazer aquilo. Gente, já faz com o chat GPT. A tecnologia te escolheu, querido. Não somos nós. Isso é tirar a sorte que nem Jonas tirou no barco e ser lançado fora do barco. Mas que alegria que você pode ter na placa. O Senhor está contando com você. Porque o Senhor sabe que depositou em você, que você pode ganhar pessoas lá fora, que você pode tocar vidas lá fora, que você pode trazer para dentro pessoas que ainda precisam desse reino. Quem aqui participa do Evangelho a qualquer momento? A maioria de vocês participa do Evangelho a qualquer momento. Nós sabemos, é eclesia, é chamado para fora. Você foi chamado e chamado para fora, amém? Toda vez que alguém vai entrar no ministério de voluntário, o que eu falo? Eu vejo o ministério de voluntário como um ministério evangelístico, só que dentro da igreja. Então, você que fica com o problema de estar na placa, você precisa de oração, você precisa de azeite sobre a sua cabeça. Você está cansado, você está fadigado, você está fadigado, você precisa de um renovo, amém? Mas glória a Deus que hoje é uma noite onde o Senhor vai te entregar a vasilha. Você tem a obra sobre a sua cabeça no tempo certo, na hora certa, para que o fogo não se apague. Jesus. Elas foram comprar o azeite, foram querer pagar o preço na hora errada e elas perderam aquilo que Deus estava fazendo. Querido, agora que eu vou começar a entrar na palavra, glória a Deus. Querido, esse tempo é um tempo onde Deus vai despertar a igreja. Esse é um tempo onde o Senhor não vai despertar IAP em si somente, vai despertar o reino do Espírito da igreja que pertence a Ele. E a grande colheita está prestes a chegar. A gente já recebeu a palavra no começo do ano de uma colheita tremenda de almas, colheita em todas as áreas. Mas agora vai começar a chegar vidas e mais vidas e mais vidas. Só que se você não pagar o preço, querido, se você não pagar o preço, a hora que o Senhor vier, a hora que o Senhor começar a liberar de uma vez por todas, você vai perder. Você vai perder, você vai querer pagar o preço, só que você já vai estar atrasado, você já vai estar atrasado, amém? O Senhor está te dando uma oportunidade hoje de você voltar a ter azeite sobre você ter óleo, você ter unção. Servir em 3 ministérios não é unção. Você ministrar pessoas na rua não é unção, não é óleo, não é presença de Deus sobre a sua vida, não. Você fluir nos dons. Quantas pessoas eu já vi aqui nesse Itaiá que fluiu em dons, fluía ministrando pessoas com um dom de sabedoria e por dentro estavam como sepulcros caiados, estavam falando sobre pornografia com crianças, queridos. Eu sei que é impactante isso, falar disso, não quero expor ninguém, nem vou expor ninguém, nem me pergunte depois, por favor. Mas é para você ter um entendimento de o quão sério é o que você está vivendo, o quão sério é o que você está fazendo. Às vezes você leva esse ministério com tanta graça, com tanto amor, e isso é bom, significa que é leve para você, significa que não é um pesar para você, que é uma adoração de fato. Mas tem pessoas que estão dentro de um ministério, estão dentro de uma igreja, não somente e não estão cheias de unção. Reavalie a si mesmo, vê se você realmente está carregando alguma vasilha ao seu lado, se você está carregando a tocha na mão e a vasilha na outra mão, dizendo, Senhor, a hora que eu precisar de mais óleo, eu tenho óleo disponível para queimar. Não queira pagar o preço quando não for mais o tempo, querido. Deus está te dando uma chance agora. É hoje. Mas a minha carne, mas o meu pecado. O pecado que você cometeu, a partir do momento que você se arrepende. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessa o pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Meu Deus. A unção quebra todo jugo. A unção quebra qualquer tipo de condenação, qualquer tipo de falho. Então, se você cometeu algum erro nesses dias, cometeu algum pecado, espero que você tenha conversado com o seu líder, com a sua líder. E o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te ministrar, mas não pare no propósito, não pare de queimar, não pare de fluir nessa unção. Aleluia. Eita, meu Deus do céu. Vamos. Aleluia. Amém.
Amém, queridos? Não vamos pagar o preço na hora errada. Não vamos pagar o preço na hora que não foi mais certa. Ah, mas até aqui eu não me entreguei, até aqui eu não me consagrei, até aqui eu não me separei. Eu não jejuei por uma escala, não orei por uma escala. Eu chego na igreja nem oro, porque eu já estava correndo, porque eu estava atrasado, fazendo sei lá o que, estava passando rios no Instagram. Tem pessoas, queridos, que eu sei que está no trabalho, chega atrasado. Não é sobre isso que eu estou falando, amém? Continue trabalhando, continue se esforçando. Eu sei que tem pessoas que realmente estão se entregando, mas tem pessoa que nós sabemos que não está se entregando para o reino. E essa é a nossa indignação. Essa é a minha indignação. Não é porque você não está cumprindo a escala, não é porque você não está falando comigo, me avisando, não tem nada a ver com isso. É porque é pelo reino de Deus. Ah, se Jesus estivesse com você em cada escala, se apresentando, começasse a falar, faz isso, faz aquilo, serve dessa forma, levanta o cara da cadeira, você teria esse nível de entrega? Você precisa começar a entender, nós precisamos começar a entender como ministério, que você não está fazendo por pessoas, você não está fazendo para você ir de servo, você não está fazendo para você subir o cargo de obreiro, não, você está fazendo porque Jesus fez algo sobre a sua vida, e você quer devolver essa entrega. É essa a razão, é esse o foco, é o anseio, querido, de você ver a noiva se casando com o noivo. Ei, nós estamos aqui responsáveis por ser as mãos de Deus, nós temos os pés de Deus dentro dessa igreja, mas nós não tivemos óleo, nós não tivemos unção, nós não vamos participar daquilo que Deus vai fazer. Deus vai começar a liberar mais pessoas, Deus vai começar a enviar mais vidas, Deus vai começar a enviar pessoas que estão lá fora, que eles não estão falando sobre mais pessoas entrar no listagem de voluntários. Isso vai acontecer como forma de consequência. Mas Deus vai enviar pessoas lá fora que vão precisar ser acolhidas, vão precisar ser ativadas. Ei, Deus quer te usar, é um tempo propício. Aleluia. Esteja com eles aqui guardado dentro do seu coração nesse tempo, querido. Esse é um tempo onde Deus vai nos ativar. Mas se nós nos entregarmos, se nós morrermos para nós mesmos, se nós estivermos com as lamparinas acesas, nós precisamos ter esse senso de urgência, querido. Eu estava conversando com o Vini lá atrás, que acabou de subir para o Beira, e ele falou, na última escala que eu servi aqui dentro, na última escala ele serviu lá fora, na placa, para quem tem problema com isso, ele já ia ser levantado obreiro, e glória a Deus estava lá na placa. E na última escala que ele serviu aqui dentro, ele falou, João, eu tive uma visão que foi muito forte. Eu vi, se não me engano foi o Rafael, né? O Rafael e tinha mais uma mulher também servindo, e o Senhor deu uma visão para ele a respeito do ministério. O Rafael estava passando aqui no corredor, a outra irmã estava passando aqui também, que eu não lembro quem é. Ele via como se o chão começasse a tremer, quando os passos começavam a chegar. E bem na hora o Rafael falou com uma pessoa, e ele começou a ver como se a pessoa estivesse se apagando, e quando ele chegou a pessoa começou a brilhar. Ele confirmou toda a palavra para mim nessa hora. Querido, nós estamos aqui como lamparinas que vão fazer outras pessoas serem acendidas. Tem pessoas na igreja que estão cansadas, tem pessoas que precisam de uma oração, tem pessoas que vão chegar que precisam do seu toque, que precisam do seu abraço. Sai do lugar de comodismo. Agora o Senhor vai abrir o seu nível de consciência para você entender que o que você está fazendo é sério. O que você está se comprometendo aqui não é somente você estar por estar, porque eu quero fazer parte de um grupinho. Aqui não é um grupinho dentro da igreja, não é um clube, não é isso, é um ministério, querido. É um ministério que Deus quer usar pessoas para tocar em outras pessoas. Deus quer usar homens para tocar em outros homens. Aleluia. Deus poderia fazer sem nós, queridos. Deus não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. Eu quero ser usado por Ele. Tem alguém aqui que quer ser usado por Ele? Aleluia. É sobre isso, meus irmãos. É um coração simples, mas com a consciência entendendo a simplicidade que eu estou operando, está operando o poder de Deus. Na minha simplicidade, na minha carnalidade, sendo barro, Deus está derramando um tesouro, Deus está fazendo algo poderoso. Nós precisamos começar a entrar nesse lugar, a acessar esse lugar de novo. O lugar onde tudo que importa é, Senhor, eu quero mais unção, eu quero mais presença, eu quero mais capacitação. Todo mundo não é possível, pelo amor de Deus. Se você passou no início da sua conversão, você dizer isso pelo menos uma vez para Deus, começa a dizer agora, começa a se converter agora. Eu, quando fui tocado pelo Senhor, queridos, tudo que eu queria pedir para o Senhor, eu não sabia orar, não sabia acalmar, não sabia falar, mas tudo que eu pedi ao Senhor, eu quero mais fogo, eu quero mais fogo, eu quero mais presença, me entrega dons, me capacita. Era tudo que eu queria. É que a maioria aqui é novo na igreja, a Giovana vai lembrar. Há uns 5 anos atrás, 5 anos de convertido, 5 anos atrás, as pessoas me viam como uma criança emocionada. Nossa, o menino está orando errado. Nossa, o menino nem sabe o que ele está fazendo.
mas meu coração estava ardendo. Eu errei. Várias vezes eu orei para uma pessoa, foi da emoção, mas várias vezes também acertei no Senhor, e o Senhor foi desenvolvendo, o Senhor foi me aperfeiçoando, porque Ele sabia que tudo que eu queria era o coração queimando. E as pessoas sempre julgavam, emocionado, pessoas falavam mal de mim, não é uma marca assim no meu coração. Teve uma vez que Deus começou a ministrar a respeito de pessoas que estavam falando de mim dentro da célula. Mas isso é um tempo de maturidade, tá? Todo mundo era novo convertido, hoje são pessoas de Deus, são líderes que mostram outras pessoas ao reino de Deus, mas isso tem, todo mundo passa por um tempo de maturidade, de um tempo espiritual, amém? E nesse tempo algumas pessoas falavam mal de mim, porque eu tinha muito esse anseio, não conseguia me segurar, não conseguia ficar esperando os outros se entregarem, esperando os outros orarem. Quando alguém me dizer para orar, eu vou orar. Não, eu queria fluir, eu não estava nem aí para aquilo que estava pensando sobre mim. E tem uma vez que Deus começou a me dar discernimento que havia pessoas falando mal de mim. Aí um amigo meu chegou e falou: tem pessoas falando mal de mim, mal de você, mas eu não vou falar quem é. Eu falei assim: se eu falar o nome de cada pessoa, você me confirma? Aí ele falou: confirmo. Eu falei o nome de todas as pessoas. Aí ele falou: caramba, mano, exatamente essas pessoas. E eu comecei a dar risada na hora. Por quê? Eu não estava preso a pessoas, eu estava preso a opiniões de pessoas. Eu não estava ligando para isso, querido. E tem pessoas aqui que carregam algo tão poderoso, estão em oração, estão em santidade, parece que a perna vai saltar, porque está louco para orar para alguém, está louco para tocar uma pessoa e está lá: eu acho que agora eu preciso segurar a lembrancinha mesmo. Por favor, não se submeta a mim antes do Espírito Santo. Não se submeta a Giovana antes do Espírito Santo. Não há homem maior do que o poder de Deus. Se Deus está falando para ir, vai. Se Deus está te movendo, vai. Mas isso é errado. Errou, agora Deus vai te aperfeiçoar. O falso profeta não é aquele que entrega profecias erradas. Em parte. Mas eu digo, o falso profeta não é aquele que fica se movendo por entregar profecia e entregar de forma errada só por dizer. Não, o falso profeta é que às vezes até mesmo entrega certo, fala as coisas certas, entende a revelação, só que a intenção não conduz a pessoa até Cristo. Toda profecia é para edificar, toda profecia é para confortar, é para consolar, é para exortar. A profecia serve para isso. Meu Deus, tem pessoas aqui que querem fluir desse dom. Tem pessoas querendo fluir dessa unção. Nem pensei em falar nisso. E nesse tempo é para que você comece a desenvolver, que você seja desatado, para que você flua sem medo, claro, carrega um temor dentro do seu coração, de não querer entregar errado, pelo amor de Deus. Sonde o seu coração, sonde as suas emoções, mas se você vai ver que você vai ter um infarto, não tem como ser você. Se você ver que a sua perna vai sair para fora, você está tremendo, vai querida, flua nos rios de Deus. É para isso que Deus quer te usar. É para que você molde a igreja, para que você molde o corpo de Cristo até o noivo. Você vai ser usada para preparar a igreja, para preparar a noiva para o cordeiro, para a vida dele. Você não está aqui somente para segurar uma placa. Você não está aqui somente para segurar uma cadeira, para você levantar as placas, não. Para entregar uma lembrancinha, isso também é poderoso, é a simplicidade, mas Deus quer fazer algo com você que é muito mais além. É muito mais além do que Deus quer liberar sobre a sua vida, querido. Nós precisamos ter esse entendimento aberto o quanto antes, para nós conseguirmos fluir, para nós conseguirmos desatar com o ministério. Tem pessoas que têm saído do ministério e eu tenho dado glória a Deus. São sempre os mais velhos, sempre os mais velhos. E eu fico grato a Deus, porque eu sei que Deus está reformando esse ministério. Deus está retirando quem tem que retirar, Deus está colocando quem tem que colocar. Não é por raiva, saiu mesmo. Às vezes não é mais o tempo da pessoa, mas se você está aqui hoje, se você está aqui disposto a queimar, com o coração disposto a ser incendiado, eu te garanto que você vai ser usado de uma forma diferente. Há uma nova potência da parte de Deus sobre nós. Uma nova unção. Uma nova unção, querido. Um novo óleo nesse tempo. Deus está nos despertando. Aleluia. Assim como Deus despertou Lázaro. Deus, quando Ele despertou Lázaro, uma multidão de judeus se converteram. A partir desse momento que Deus ressuscitou Lázaro, a adoração, que era Maria, voltou a fluir. Marta, que eram os trabalhadores, que somos nós, voltou a fluir. A perseguição começou. E logo em seguida Jesus entra em Jerusalém. E quem lê a Bíblia sabe que nesse momento, aquelas mesmas pessoas que viram Lázaro sendo ressuscitado, a igreja sendo ressuscitada, a igreja sendo levantada, foram as mesmas pessoas que disseram: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso?
Deus nesse tempo vai levantar a igreja. Deus vai levantar a igreja de Cristo, vai começar a trazer pessoas. A adoração no Brasil vai voltar a fluir de uma forma intensa. O serviço, os obreiros, os voluntários, dentro de todas as igrejas que são de Cristo, vão voltar a fluir de uma forma intensa. E as mesmas pessoas que vão contemplar, as pessoas lá de fora do mundo vão contemplar Deus levantando a igreja, são as mesmas pessoas que quando Cristo vier, vão dizer Hosana. Não sei se você vai conseguir entender o seu nível de responsabilidade. Eu sinto uma atmosfera de temor, uma atmosfera onde Deus governa. Essa nem é muito a minha identidade de fluir, eu gosto de ser mais intenso, de ser que nem doido. Mas Deus faz da forma que Ele quer. Ele está nos ensinando nessa noite para que nós consigamos viver de uma forma verdadeira. Minha intenção aqui não é provocar a sua emoção. Minha intenção aqui não é provocar os seus sentimentos para que você chore, para que você grite, para que você levante, para que você rode. É para que você tenha o seu nível de consciência avance, para que você entenda a sua responsabilidade. Quando você entender, aí você vai fluir. A unção do Espírito vai fluir em você, porque você vai sentir queimar. Você vai falar, meu Deus, se Deus está contando comigo sobre isso, eu tenho certeza que Ele está me capacitando. E aí você vai fluir. Vocês não precisam ficar dependentes de pessoas mais velhas, ficar dependentes de pessoas que já não querem mais provocar o céu. Pessoas que estão falando, isso aqui já está bom, essa entrega já está boa, essa porção de azeite já está boa. Não é essa a intenção de Deus para nós, amém? O que Deus tem para nós é que Ele vai entregar hoje para nós vasilhas. Nós vamos sair com essas vasilhas na mão, cheias de óleo. Quando o fogo estiver apagando, mais óleo. Quando o fogo estiver apagando, mais óleo. Tem pessoas aqui que começaram com um fogo muito intenso, e hoje estão se sentindo fracas, estão se sentindo oprimidas no seu espírito, não conseguem mais fluir, se sentem como se estivesse esmagadas. Sabe quando você vai orar e o céu não abre? Você sente um céu de bronze sobre a sua cabeça? Deus vai te ativar nessa noite. Deus vai liberar óleo sobre você de novo, mas por favor, valorize isso. Valorize a unção. Nós precisamos entender a unção que foi depositada sobre nós. A unção que vocês veem os ministros fluindo. É a unção que vai fluir em vocês. Amém. Porque Deus está contando vocês como damas de honra. Aleluia. Ah, meu Deus, esse ministério são damas de honra, são madrinhas da igreja. Deus quer usar vocês, queridos. Se permitam a fluir, se permitam a viver, se permitam a queimar, se permitam, sejam mãos do Senhor para essa igreja, sejam mãos do Senhor para pessoas que estão desamparadas, sejam mãos do Senhor para pessoas que precisam do toque do Espírito. Flua como na visão que Deus entregou. Nós somos como velas acesas dentro dessa igreja, somos lamparinas. Tem pessoas que estão nas trevas, tem pessoas que não conseguem queimar, tem pessoas que não têm uma luz, que não conseguem enxergar aquilo que Deus tem para elas. E através de você, essa pessoa vai começar a ser acendida de novo. Querido, eu te garanto, ao nível que você se torna uma lamparina, você não é posto por baixo da mesa, você é posto por cima. Você vai iluminar toda a casa, você vai iluminar a sua família. Meu Deus, é muito mais intenso. Não é somente sobre você fluir aqui, não é somente sobre você ser intenso aqui, você ser intenso na igreja, mas é você ter unção sobre a sua cabeça aonde você for. Aonde você for, você tem o óleo queimando sobre você, você tem o fogo de Deus queimando sobre você, você tem a unção fluindo dentro de você. O apóstolo Paulo diz que é como um tesouro dentro de um vaso de barro. Você é barro, você é nada, nós somos nada. Nós somos nada, queridos, nada. Mas quando Deus deposita o tesouro dele em nós, Ele espera que nós façamos algo. Só que nós precisamos começar a nos comprometer com isso. Você colocou a mão no arado, por favor, não volte atrás. Não volte atrás, porque você não vai ser digno do reino. Eu não estou falando sobre esse ministério. Talvez você entendeu que não é para você fluir aqui nesse ministério, amém, você vai fluir em outro, mas é sobre o reino de Deus, é sobre você parar, é sobre você se desviar, é sobre você querer sair da presença de Deus, é sobre você não fluir, é você falar, eu vou ficar sentado e não vou fazer mais nada, porque eu já me desanimei. Não é isso que Deus quer fazer, não é dessa forma. Não tire a sua mão do arado. Você colocou a mão no arado, por favor, não pare. Peça ajuda se for necessário, pode pedir ajuda para os seus líderes. Se você vai permanecer, pode pedir ajuda para mim, pode pedir ajuda para a Giovana, a gente vai te conduzir aos seus líderes também, da melhor forma, mas peça ajuda, não tire a sua mão do arado. Não tire, não pare de se entregar, não pare de fluir. Então deixe aquilo que Deus entregou sobre você, aquilo que Deus depositou na sua vida. Ei,
Tem pessoas que estão sentindo o coração queimando agora, porque a unção está aumentando nesse lugar. Aquilo que você deseja, essa unção, a unção começa a aumentar. A proporção da presença começa a aumentar sobre nós. A glória de Deus começa a aumentar sobre nós, porque Deus está buscando alguém que seja disponível, alguém que seja prudente nesse tempo. Se Deus está falando, Deus vai falar do altar nesse tempo, Deus vai falar através de ministros do altar, eu tenho certeza disso, porque é o que Deus está falando sobre a igreja, que é um tempo de despertar. Então desperte, saia para fora, assim como Jesus chamou Lázaro, saia para fora, saia do lugar da caverna. Ei, saia desse lugar de estagnação, saia desse lugar onde você está morto espiritualmente. É tempo de você fluir nos rios de Deus, é tempo de você desatar, você fluir debaixo dessa unção. Saia desse lugar. Ei, cada processo tem um propósito. Todo processo tem um propósito. Deus está te forjando, querido, mas não é necessário que você pare. A Bíblia diz, o Senhor também viu sobre essa palavra. Por favor, abre em João 7. Perdão, João 11. Essa palavra eu ministrei no Teams e ministrei na célula também. Não queria falar sobre ela, mas tem muito a ver sobre as lamparinas de uma igreja acesa. Amém. Eu vou correr, tá, querido? Você que vai trabalhar amanhã cedo, eu vou correr, te garanto isso. Diz assim no versículo 1: um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Todo o processo que você tem passado, que tem gerado dor em você, Jesus está enxergando, querido. Você acha mesmo que Jesus perdeu o controle? Jesus não está enxergando. Ele sabia que Lázaro ia morrer, que Lázaro estava doente, e ele estava a 3 km de distância. 3 km eu consigo andar todo dia, tranquilo. 3 km é pertinho. E ele preferiu esperar mais 2 dias por conta de um propósito. Por que eu estou falando isso? Talvez você esteja passando por processos, se sentindo a presença indo embora, e não tem nada a ver com o processo, não é por conta das dores. Não. Jesus sabe do tempo de todas as coisas, e sabe que ao tempo que você suporta essas coisas, que você suporta esses processos, é para a glória de Deus, é para a glória dele. Então você precisa entender isso, você precisa entender o tempo de suportar. Não vai dar tempo de ler toda essa palavra, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou começar a tentar falar aqui sobre essa palavra para que vocês entendam. Quando Jesus ele chega em Betânia, nós sabemos que Marta vai até ele. Quando Marta chega até ele, ela começa a clamar: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria não fez nada. Maria ficou parada dentro da sua casa, ela não conseguiu ir até o Senhor. Marta falou com Jesus. Quando Jesus respondeu: Marta, eu vou ressuscitar o seu irmão, você crê nisso? Ela falou: eu creio que o Senhor vai fazer no dia que o Senhor levantar dos mortos, dia do arrebatamento. E Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava falando sobre levantar Lázaro naquele tempo, naquele momento, naquela hora. Marta estava como uma virgem imprudente, que não estava entendendo os tempos de Deus. Enfim, Jesus fala para chamar Maria. Quando Marta chega, fala: Jesus está chamando. Maria, que representa a adoração, Maria sai para fora de casa, junto com ela todos os judeus, e ela chega até Jesus e ela começa a desabafar aos pés de Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E todos os judeus estavam chorando junto com Maria. E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu deles. Que Jesus olhou aquilo, ele se compadeceu deles. E logo em seguida Jesus chorou. Jesus chorou por aquilo que estava acontecendo naquele momento. Os judeus representam o mundo. Amém? Amém. E, enfim, nós sabemos no final da história, tiraram a pedra, Jesus chama Lázaro para fora. Lázaro sai para fora, desatam ele, e ele começa a vir. A partir disso, todos aqueles que perseguiam Jesus, que não conseguiam crer em Jesus, que não viu Jesus como Messias, como Cristo, se converteram a Jesus. Amém. Ao ponto de que isso chegou até a sinagoga.
O sumo sacerdote, sem querer, era tão profético essa morte de Lázaro, sem querer ele profetizou que Jesus iria morrer por conta do mundo. E enfim, logo em seguida no capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Maria, que Jesus estava sentado na mesa com Lázaro. Maria, ela vai e quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus, e Maria e Marta estavam servindo. O que isso quer dizer, querido? Lázaro estava representando a igreja. Lázaro estava representando uma igreja que estava morta, uma igreja que já cheirava mal. Quantos escândalos nós temos tido nesse tempo? Quantos escândalos altares? Quantos adoradores que começam adorando a Deus, que se levantam, se tornam a voz de Deus na nação e depois se tornam homossexuais? Quantos? Porque a igreja não é uma ofensa à igreja de Cristo, mas boa parte da igreja está morta, está dormindo. Tanto que aqui Jesus diz: Porque Jesus disse para os discípulos: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. E é por isso que eu estou dizendo, esse é um tempo onde Deus vai despertar a igreja, amém? Deus vai começar a nos despertar de uma forma muito sobrenatural. Só que a partir disso, aqueles que não conseguiram crer em Jesus, que não conseguiram enxergar Jesus como Messias, vão começar a se converter. A partir disso, o nível político vai entender aquilo que vai acontecer. Escuta o que eu estou falando. Vai ser muito intenso aquilo que Deus vai derramar sobre a nação brasileira. E nós fazemos parte disso, amém? Nós fazemos parte daquilo que Deus vai começar a derramar, daquilo que Deus vai começar a liberar. Enfim, Maria, a adoração volta a fluir. Marta, o serviço, nós que somos trabalhadores da obra de Deus, voltamos a fluir quando a igreja desperta. Amém? E logo em seguida começa a ter uma trama para matar Lázaro e Jesus, porque muitos estavam se convertendo por conta daquilo que Jesus fez com a igreja, por conta daquilo que Jesus fez com Lázaro. Ah, meu Deus do céu! A perseguição começa. E aí a Bíblia diz que Jesus entra em Jerusalém, ele monta sobre o jumentinho, e aí aquelas mesmas pessoas, os mesmos que viram Jesus ressuscitando Lázaro, disseram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eu não sei se você consegue entender isso, mas é algo muito profético que está começando a acontecer, querido. É literalmente um derramado dos últimos dias, é literalmente um derramado Espírito sobre a igreja. Deus vai nos despertar, a voz de Jesus vai chamar a igreja para fora desses dias. Mas Deus conta com as virgens, Deus conta com as damas, com as madrinhas da igreja, para despertarem ela. Deus conta com você, querido, para despertar a igreja nesse tempo. Porque aí Jesus não vai vir mais em cima de um jumentinho, mas é montado em um cavalo branco. Meu Deus, nós vamos clamar Hosana, a adoração vai voltar a fluir. Marta, meu Deus, eu e você como Marta, vamos voltar a fluir nesse tempo, querido. Nós vamos voltar a fluir, porque Jesus está falando sobre a igreja nesses dias, e está chamando para fora. Vem para fora, vem para fora. E é esse o comando de Deus para os voluntários, amém? Esse é o comando de Deus para você que estava morrendo espiritualmente. Vem para fora. Você que já estava há um tempo se sentindo dormindo espiritualmente, como 4 dias. Deus, Jesus está te chamando para fora, querido. Jesus está te chamando como igreja para fora, para que você desperte outros. Está preparado para receber perseguição? Está preparado para começar a ser perseguido por essa causa? Comece a entender, comece a ser despertado nessa noite. Espírito Santo, nos desperta com a tua voz. Comece a despertar, querido, pelo amor de Deus. Você está dentro desse ministério fazendo algo pelo reino. É pelo reino, é por Cristo, é como igreja. Então você não pode parar. Você não pode parar nesse tempo. Você não pode parar de ter as suas lamparinas acesas, porque quando o noivo vier, quando Deus começar a se manifestar de uma forma tão intensa sobre a igreja, você vai dizer: eu quero isso. Só que não vai ter mais tempo. É muito rápido. Deus está começando a fazer, querido. Comece a despertar agora. Comece a despertar agora. Sei que não quer acreditar nessa palavra, eu não estou nem aí para você, me perdoa. Eu não estou nem aí. Mas você precisa despertar. Nós, como igreja, como voluntários, precisamos despertar. Deus conta conosco. E se você não quiser, Deus vai trazer pelo menos 10 vezes mais que você. Se sair um, Deus vai trazer 10. Meu Deus. Eu não estou dizendo tom de vingança, eu falei. Se você entende que não é para você fazer no Ministério dos Voluntários,
Glória a Deus por isso, não tem problema, mas continue fluindo no reino, continue fluindo na presença. Mas aqueles que tirarem a mão, nesse tempo de colheita, Deus vai trazer pelo menos mais 10 pessoas no lugar desse. Mas eu não quero ser uma pessoa que vai estar de fora. Eu não quero ser uma pessoa que vai dormir, que vai estar morto. Entenda isso, querido. Entenda isso, não é só sobre nós, é sobre a nação. Você entende a proporção disso? O quanto de pessoas vão começar a vir? Eu tinha uma impressão no meu espírito que a gente estava adorando. E era um culto de voluntários. Tinha outra pessoa subindo no altar para ministrar, porque era um culto de voluntários. Só que aqui tudo estava cheio de voluntários. Sabe por quê? A gente vai começar a expandir. A gente vai começar a entender as estacas. Nós vamos começar a correr, querido. Se prepare. Deus quer que você faça parte disso. Basta você querer. É um tempo de alargamento que vai chegar. E a equipe vai começar a crescer. Vai começar a crescer. E você que está aqui hoje, Deus vai te usar como cabeça de tribo. Meu Deus, será que você entende que Deus está fazendo esse discipulado? Acho que, se não me engano, tem 79 pessoas dentro daquele grupo. Aqui deve ter umas 50 pessoas. Faltaram 20. Mas é através dessas 50 pessoas que Deus vai tornar em presentes, em 500, em 1000. Porque é um tempo de crescimento. Está chegando o tempo de despertar, querido. Está chegando esse tempo. Ei, aonde você vai estar? Aonde você vai estar fluindo? Ora basura badacanás. Aonde você vai estar queimando? Você vai estar com a lamparina acesa? Ou quando você começar a ver esse ministério crescer, você vai começar a ver a igreja fluindo de uma forma mais intensa do que tem fluído, você vai falar, libera um pouco sobre mim. É agora, querida, nesse tempo. Glória a Deus, coloque de pé, por favor.